Olá, pessoal. Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de adubação e nutrição de mineral de plantas. Hoje vamos falar especificamente sobre o enxofre, forma de absorção, funções desse elemento na planta, sintomas de deficiência e, por último, como é que nós podemos suprir esse elemento ao solo. Vamos também falar sobre a gessagem, que é um procedimento que se utiliza o gesso para melhorar o ambiente radicular das plantas e ao mesmo tempo, fornecer esse nutriente para as plantas. Bom, vamos começar assim, então. A absorção do enxofre é muito similar, de forma aniônica, não é? Questão química, é muito similar ao fósforo, não é? Diferente do cálcio, magnésio, potássio, que é de forma catiônica, esse elemento é absorvido na forma aniônica. E no solo, já que esse elemento é negativo, então teria aí, assim, uma menor absorção pelos colóides, já que a maioria dos colóides são formados por cargas negativas, esse elemento é muito fácil de ser lixiviado. Da mesma forma que o nitrato também é muito fácil de ser lixiviado. E essa maior translocação no perfil do sulfato vai ser aí algo bom. Lá na frente vamos falar sobre gessagem. Então essa translocação mais rápida do sulfato no perfil, ele vai ajudar aí, né, a complexar alumínio, complexar hidrogênio, outros elementos que nós queremos diminuir sua disponibilidade no perfil, já que eles são tóxicos às plantas. Bom, absorção na forma de sulfato, SO4 2-. Função, ele é constituinte de aminoácidos de forma similar ao nitrogênio, só que o nitrogênio ele é constituinte de muitos outros aminoácidos. No caso do enxofre, ele é constituinte basicamente de 3 aminoácidos, a cisteína, a cistina e a metionina, constituinte das vitaminas H, B1 e vários compostos voláteis. Então, por exemplo, aquele cheiro de cebola é devido à formação de compostos voláteis pelo sulfato, né? Esse cardzinho aqui, esse card, ele dá um resumo qual a atuação do enxofre nas plantas, formação de vitaminas, constituinte estrutural de membranas, ferredoxina também participa da ferredoxina, fotossíntese, constituinte de aminoácidos, como já falamos, proteínas automaticamente, né? Proteínas são formadas da junção mínima de 20 aminoácidos, enzimas e coenzimas. Então, ele participa diretamente do metabolismo vegetal e assim na produção vegetal. Bom, já que o enxofre tem uma importância na formação de aminoácidos e, consequentemente, na formação de proteínas, e o nitrogênio também tem essa mesma importância, já se verificou que é interessante que haja uma relação nitrogênio e enxofre para a melhor produção dessas culturas. Já se verificou, por exemplo, que para ter uma boa produção, a relação do teor de nitrogênio e enxofre na alfafa deve ser de 10:1. Se essa relação aumenta, por exemplo, de 12:1, 15:1, há um desbalanço na concentração dentro da planta, né, dos teores de nitrogênio e enxofre. Então, isso não é interessante. Em cima dessa relação, nós podemos também verificar a necessidade ou não de fazer uma adubação com enxofre, né, ou uma gessagem, que seria um procedimento de correção do solo em subsuperfície e que automaticamente aumentaria o teor de enxofre no solo e depois na planta. Bom, então assim, por exemplo, essa relação é mais estreita, por exemplo, na cevadilha, na canola, diferente, por exemplo, que da soja. Em geral, é mais evidente a necessidade de enxofre em plantas oleaginosas. Sintoma de deficiência. O sintoma de deficiência de enxofre, ele vai ser parecido com o que se verifica em monocotiledôneas em relação ao cálcio, por exemplo, o ferro também. Isso aí pode nos confundir um pouco, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Sintoma de deficiência em monocotiledôneas. Geralmente as folhas mais novas, elas apresentam um amarelecimento,
uma clorose. Só que ainda consegue se desenvolver. Esse meristema ainda consegue se desenvolver. Quando nós verificamos, por exemplo, no milho, o meristema não se desenvolvendo e as folhas amareladas, isso nos leva a crer que pode ser uma deficiência de cálcio. Quando essas folhas novas conseguem desabrochar, mas aí demonstram uma coloração amarelada ou uma clorose, porém continua ainda desabrochando o meristema, é mais fácil que seja ou deficiência de cálcio, ou deficiência de enxofre, ou deficiência de ferro, né? Se não há formação do meristema, se o meristema está morrendo ou ficando paralisado, a planta não cresce, aí poderia ser mais a deficiência de cálcio, ok? Então, assim, por exemplo, plantas de milho, meristema apical se desenvolve, porém mostra folhas amareladas. Aqui nós conseguimos verificar, né? As plantas acabam ficando um pouco não tão desenvolvidas, porque, de certa forma, essa região mais nova ela é muito afetada, né? O enxofre ele é pouco móvel na planta, então se ele é pouco móvel, você vai verificar principalmente essa deficiência nas folhas ou então nos tecidos, regiões mais novas da planta. Então aqui, deficiência com enxofre, nós conseguimos verificar um tamanho reduzido em relação, por exemplo, a uma planta normal. Muito parecido com a deficiência também de nitrogênio. Só que o nitrogênio tem esse aspecto do porte, né, que se diminui aqui, há uma diminuição do porte da planta com a deficiência do nitrogênio. Porém, no caso do nitrogênio, a deficiência visual nas folhas, aquela clorose que começa da ponta para o meio, ela é verificada nas folhas mais velhas. Diferente do enxofre, que nós verificamos uma clorose nas folhas mais novas, aqui no miolo das plantas, ok? Em algodão, nós conseguimos também verificar folhas mais novas com essa clorose, vamos dizer assim, ou então esse tom verde amarelado. Isso pode levar a crer que seria uma deficiência de enxofre. Na bananeira também, aqui, por exemplo, conseguimos verificar que as folhas mais velhas estão verdes, porém a nova com esse aspecto mais amarelado aqui, esverdeado. Cuidado para não confundir deficiência com doença, por exemplo. Aqui essa parte parece ser efeito da cigatoca amarela, mas aí tem que se verificar também se há uma correlação entre a doença e a deficiência. Lembrando que quando essa folha aqui mais nova ela não desenrola, seria uma evidência de deficiência de cálcio, que não é o caso aqui, não é? A folha mais nova desenrolou, porém está com essa coloração amarelo esverdeada. Então, o que nos leva a crer que pode ser uma deficiência de enxofre. Bom, pessoal, enxofre no solo. Principal fonte de enxofre no solo é a matéria orgânica, restos culturais. Ou seja, se você verifica que as plantas estão aparecendo com a parte mais jovem, com uma coloração verde amarelada, e você verifica que não tem sido feita uma adubação com adubos orgânicos, ou o nível de matéria orgânica do solo é muito baixo, isso já é mais uma evidência da deficiência de enxofre. Ok? Então não seria só a deficiência da planta em si, mas seria também o histórico da área. Se o produtor nunca utilizou ou raramente utilizou uma adubação orgânica, e se você, por exemplo, faz uma análise de solo, verifica que esse teor de matéria orgânica é abaixo de 12 miligramas por decímetro cúbico, isso leva a crer que seria uma deficiência aí mesmo de enxofre. Outra forma também do enxofre chegar no solo são de deposições atmosféricas. Isso aí é porque, assim, as indústrias, não é? A poluição das indústrias faz com que grandes concentrações de enxofre sejam emitidas através de emissões de gases, ok? Então, assim, essas fumaças aí de indústrias e também dos carros, em grande parte tem não só metano, né, mas também tem gás carbônico também, mas também compostos voláteis nos quais o enxofre está ligado. Então, assim,
essas emissões de gases, em que esses gases contêm enxofre na sua composição, após chuvas, né, em que essas chuvas possam, de certa forma, lavar a atmosfera, pode carrear esses gases com a precipitação, faz com que esse enxofre que está presente nesses gases retorne ao solo. Então, por exemplo, alguém já ouviu falar de chuvas ácidas? Essas chuvas ácidas nada mais é do que a formação de ácido sulfúrico na atmosfera, devido a esses gases que são lançados pelas indústrias, e esse ácido sulfúrico chega ao solo, superfícies de equipamentos, de casas, pessoas, animais, sofrem com esse ácido sulfúrico que cai, né, devido a essas condições de poluição. Então, esse enxofre que vem, né, que vem através da chuva, pela essa lavagem que a chuva faz na atmosfera, é também uma forma do enxofre entrar no solo. Só que alguns estudos têm mostrado que essas emissões têm sido cada vez menores. Nós sabemos que existem aí várias reuniões entre países visando a diminuição da poluição. Essa diminuição da poluição leva também uma diminuição da emissão desses gases com enxofre, e aí uma diminuição também da deposição desse nutriente no solo. Fertilizantes. Nós podemos colocar o enxofre no solo através de alguns fertilizantes. Entretanto, dificilmente você vai encontrar um fertilizante específico para o enxofre. Em geral, o que nós fazemos é colocar um adubo, por exemplo, o NPK, nós nos preocupamos em colocar um adubo que forneça nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, e esse adubo, ele tem também um enxofre. Então, por exemplo, a minha preocupação é colocar nitrogênio, eu escolho, em vez da ureia, escolho o sulfato de amônio. Nessa escolha que eu fiz de colocar o nitrogênio na forma de sulfato de amônio, automaticamente o enxofre vai acompanhando aí o amônio. Então, é uma adubação nitrogenada, mas que ao mesmo tempo leva o enxofre para o solo. Nós não temos assim uma recomendação para a maioria das culturas em relação ao enxofre. O que geralmente se faz é colocar o NPK, cálcio e magnésio, e no meio desses adubos, desses fertilizantes, o enxofre vai ou na forma de sulfato de amônio, na hora de colocar o nitrogênio, ou na forma de sulfato de potássio, na hora de fazer adubação potássica, ou, por exemplo, através do sulfato duplo de potássio e magnésio. Porém, assim, em alguns casos, se verifica problemas de alta concentração de alumínio em profundidade, ok? Em que, por exemplo, a calagem, já até falamos disso na última aula, a calagem não consegue alcançar, okay? Não consegue neutralizar esse alumínio em profundidade, porque nós sabemos que a calagem ela não é tão móvel no solo, a solubilidade do calcário é muito baixa, então a translocação desse calcário em profundidade não acontece. Quando você coloca o calcário no solo, incorpora, por exemplo, a 20 centímetros, no máximo esse calcário reage até os 25 centímetros. Então, por exemplo, em profundidades acima de 30 centímetros, onde há alta concentração de alumínio, aí vem a questão do uso do gesso agrícola. O gesso agrícola vai ser utilizado para cancelar esse alumínio aí, para fazer com que esse alumínio fique indisponível para as raízes, e assim diminua a toxidez do alumínio nas raízes em profundidade. Na utilização do gesso agrícola, aí o enxofre entra, ok? Já que o gesso agrícola é formado por cálcio e enxofre, sulfato de cálcio. Então, até nisso, né? Até na hora de um condicionamento do solo, até na hora de uma correção em subsuperfície do solo, utiliza-se um produto em que, de forma coadjuvante, o sulfato entra, né?
na forma de fertilizante, ele também entra como coadjuvante, e também, em relação ao gesso agrícola, ele também entra como coadjuvante. Porém, no caso do gesso agrícola, ele entra mais como um ator principal, já que é o sulfato o principal elemento que irá complexar principalmente sódio e alumínio. Benefícios do gesso agrícola, já que vamos falar sobre gesso, né? Essa aula de hoje, eu vou ensinar para vocês como é que vocês podem fazer a correção de baixos níveis de sulfato e, ao mesmo tempo, melhorar o ambiente radicular em profundidade. Bom, alta mobilidade do sulfato no perfil do solo. Nós já falamos sobre isso no slide anterior, né? Já que o sulfato é um ânion e a maioria dos colóides, a maioria das cargas do colóide são negativas, então esse ânion ele é mais móvel no perfil do solo. Isso vai ser bom porque quando você aplica, por exemplo, o gesso, você aplica junto com o calcário, ou então depois do calcário, em cobertura. No máximo, uma pequena incorporação de alguns centímetros, 20 centímetros, por exemplo. Você pode até incorporar, mas não precisaria tanto incorporar porque ele é muito móvel no solo. Esse sulfato que é muito móvel no solo, ele vai atingir profundidades entre 30 a 50 centímetros e vai complexar alumínio. Essa complexação do sulfato com alumínio é que vai fazer com que a raiz consiga crescer mais. Nós sabemos que a raiz não cresce quando há um bloqueio químico. E esse bloqueio químico, na maioria das vezes, é a presença do alumínio no solo. 2. O sulfato imprime maior mobilidade ao cálcio, levando-o para camadas mais profundas. Sim, diferente do calcário, que é o carbonato de cálcio, o sulfato de cálcio é muito móvel no solo. Ele rapidamente entra no perfil do solo. Quando o sulfato de cálcio, né, o gesso, entra no perfil do solo, o cálcio, que geralmente fica na camada mais superficial, ele agora desce junto com o sulfato para camadas mais profundas. Ou seja, quando chega nas camadas mais profundas, o sulfato se dissocia do cálcio, o sulfato se complexa com sódio ou com alumínio, e o cálcio fica livre para expulsar alumínio que possa estar remanescente nas cargas, preso nos colóides, do mesmo jeito que o cálcio também pode estar expulsando, deve expulsar, o hidrogênio remanescente nos colóides do solo. Essa troca do cálcio, né, nos colóides pelo hidrogênio e o alumínio faz com que o hidrogênio e o alumínio fique solto na solução do solo e aí o sulfato faça o trabalho de complexar esses elementos, ok? 3. Deslocamento do alumínio pelo cálcio nos colóides do solo. Já falei aqui, né, no outro item. Formação de sulfato de alumínio, que é menos tóxico à planta. É isso que a gente está falando. O alumínio é deslocado pelo cálcio e aí o sulfato se complexa com o alumínio, formando aí um componente que não seria tão tóxico para a planta. O gesso também fornece cálcio e enxofre para as plantas em profundidade, favorecendo o ambiente radicular. Então vamos lá. Está lá um solo que até 50 centímetros ele tem altos níveis de alumínio. Você faz uma calagem até 20 centímetros, só corrige até 20 centímetros, no máximo até 25 centímetros. Plantas, por exemplo, como a soja, como o milho, que chegam até 40 centímetros de profundidade, não vão desenvolver após 25 centímetros. Eles vão se desenvolver muito bem nessa região que você faz a calagem, mas após essa profundidade não vão. Qual seria a forma de melhorar esse ambiente radicular? O gesso. Porque o gesso vai diminuir a toxidez do alumínio em profundidade e, ao mesmo tempo, liberar cálcio para as raízes das plantas. Professor, em profundidade, o gesso corrige a acidez do solo? Muito pouco, pessoal. Ok? O que corrige a acidez do solo é basicamente o carbonato presente no calcário. Carbonato de cálcio, carbonato de magnésio. O carbonato CaCO3, desculpa, o CO3 2-, esse carbonato, na presença da água, ele libera OH-.
Esse OH- é que cancela o hidrogênio. OH- mais H+, forma água, ok? Então, assim, para ter correção de acidez, tem que ter base, tem que ter hidróxido no solo. E esse hidróxido é liberado através do carbonato. Diferente do gesso. O gesso é CaSO4, ou seja, sulfato de cálcio. Sulfato de cálcio, quando se dissocia, é enxofre e é cálcio. Não tem aí formação de hidróxido. Então, o gesso ele vai ser um condicionador de solo. Ele vai melhorar o sistema, vai melhorar o perfil do solo em profundidade, diminuindo o alumínio, aumentando um pouco o cálcio, ok? Porém, essa questão do pH ele não vai ser tão eficiente como é o caso da calagem. Então vamos aqui. Esse card eu achei bem interessante, de colocar, porque ele meio que resume aí a função dos dois. Calcário, solubilidade muito baixa em relação ao gesso, né, que tem uma solubilidade muito alta. Calcário reduz a acidez do solo. O gesso, muito pouco, porque ele não tem o carbonato na sua composição. O calcário fornece cálcio e magnésio. O caso do gesso fornece cálcio e enxofre em profundidade. O calcário reduz a disponibilidade de alumínio. O gesso reduz a toxidez do alumínio em subsuperfície. O calcário aumenta a disponibilidade de fósforo. No caso do gesso, favorece o crescimento radicular em profundidade e, consequentemente, maior exploração do solo e absorção de água e nutrientes. Voltando aqui só um pouco, pessoal. Aqui na parte do calcário, que fala assim, ó, aumenta a disponibilidade de fósforo. Cuidado. Aumenta a disponibilidade de fósforo quando o calcário é colocado a uma quantidade que o pH fique entre 6,5 a 7. Tá bom? Se você colocar muito calcário, se você errar o cálculo, fizer uma superdosagem, e esse pH for bater em 8, aí, em vez de aumentar a disponibilidade, você vai reduzir a disponibilidade de fósforo. Porque nós sabemos que existem 3 montanhas de fixação de fósforo. A primeira montanha de fixação seria aí através dos óxidos de ferro, depois óxido de alumínio, e aí isso em pH ácido, né? Em pH 6,5, nós teríamos aí a menor complexação do fósforo com esses elementos, só que em um pH alcalino, 8, o cálcio seria o principal elemento fixador de fósforo, ok? Reduzindo assim a sua disponibilidade. Então, nem pouco, nem em pH baixo, abaixo de 6, nem em pH alto, acima de 7. pH entre 6 a 7 seria o ideal para aumentar a disponibilidade de fósforo. O calcário aumenta a mineralização da matéria orgânica, isso porque tem cálcio, né, na sua composição. O cálcio é importante aí para as bactérias, principalmente, e também em relação ao pH, que fica adequado para que as bactérias possam mineralizar a matéria orgânica. E o gesso agrícola também, de certa forma, também tem essa importância, e proporciona maior tolerância a veranicos, né? Isso porque, com o gesso, a raiz vai crescer mais. Se a raiz cresce mais, ela consegue atingir maiores profundidades e conseguir absorver água em maiores profundidades. Ou seja, em situação de veranicos ou então de pouca chuva, uma planta com um sistema radicular bem desenvolvido, ela é muito mais resistente nesses momentos do que uma planta com um sistema radicular superficial. Bom, culturas oleaginosas, elas geralmente apresentam a maior resposta com uma adubação sulfurada, vamos dizer assim, né? Adubação com enxofre. Se você faz adubação, ou então você faz o uso do gesso em solos em que serão plantados culturas que não são oleaginosas, é o caso do feijoeiro, outras espécies também, você não verifica tanta diferença na produção.
em matéria seca. Mas quando, por exemplo, aqui nós verificamos aqui na canola, que é uma planta que nós retiramos óleo. Então, quando se aumenta aqui, por exemplo, a dose de enxofre de sulfato no vaso, que de 0 até 220 miligramas de sulfato em vaso, observa-se um incremento aqui da matéria seca quando se compara com as doses de sulfato, ok? Diferente, por exemplo, aqui do feijoeiro. Há um aumento aqui, por exemplo, da dose de 0 a 293 miligramas por vaso, mas quando nós comparamos aqui com a matéria seca, quase não há diferença na produção do feijão. Então, para quem trabalha com oleaginosa, é interessante ter cuidado, aí uma atenção maior no caso do enxofre presente no solo e que com certeza é absorvido em uma quantidade pelas plantas. Interpretação dos níveis e recomendação de adubação. Bom, como nós já estamos fazendo nas últimas aulas, estamos sempre fazendo a interpretação para a região do cerrado. Então, de maneira similar, eu vou colocar aqui para vocês uma tabela 11 aqui, porque eu peguei da apostila, que faz referência ao livro de Souza e Lobato. Se quem tiver interesse, eu posso também mandar para vocês o link para a compra desse livro. É um livro publicado pela Embrapa e que faz aí uma recomendação de corretivos e fertilizantes para a região do Cerrado. Então vamos lá. O que mostra essa tabela? Interpretação da análise de enxofre em solos do Cerrado, considerando a média aritmética dos teores nas profundidades de 0 a 20 e 20 a 40. Lembra que quando nós fazemos, por exemplo, uma interpretação dessa em relação a cálcio e magnésio, visando uma calagem, a preocupação basicamente é numa profundidade de 0 a 20. Pronto. Nós não temos tanta preocupação em avaliar de 20 a 40, porque nós sabemos que dificilmente vamos conseguir colocar o calcário a uma profundidade maior do que 20. Há uma dificuldade de encontrar equipamentos que consigam incorporar esse calcário acima de 20 centímetros. No caso do gesso, como nós sabemos que o sulfato, o gesso propriamente dito, ele é bem móvel no solo, nós conseguimos colocar ele somente com a aplicação da água e ele desce sozinho em subsuperfície, é interessante que a interpretação seja na profundidade até 40 centímetros. Então, se tem lá, por exemplo, duas amostras para o mesmo solo, uma de 0 a 20 e outra de 20 a 40, para interpretar se esse enxofre está baixo, médio ou alto, nós precisamos fazer uma média dessas duas profundidades, porque nós sabemos que vai chegar a 40 centímetros. Então, nós já temos que ter uma preocupação em saber como é que estão os níveis de enxofre em profundidade. Então, por exemplo, se for menor do que 4 miligramas por decímetro cúbico, fazendo aqui uma média, é baixo, considerado baixo. De 5 a 9 miligramas por decímetro cúbico, médio, e maior do que 10 miligramas por decímetro cúbico, seria considerado alto. Consideração geral. Deixa eu só voltar aqui, pessoal, rapidinho, antes de eu passar para essa consideração gerais. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então, aqui vou pegar aqui uma análise de solo, para a gente verificar, então, se nós conseguimos ter uma interpretação para essa análise. Para ser algo mais didático, deixa eu abrir aqui uma análise de solo, ok? Por exemplo, aqui essa análise de solo do IFMA. E vamos ver se está baixo, médio ou alto. Vamos lá, aqui ver, enxofre. Deixa eu ver aqui. Não tem, né? Nessa análise aqui não foi feito o enxofre. Deixa eu abrir aqui outra análise. Deixa eu ver aqui. Aqui vamos ver aqui o teor de enxofre. Aqui, enxofre. Vamos ver aqui a profundidade, primeiramente, porque vamos fazer uma média, não é? Se tiver análise das duas profundidades. Já que aqui é uma coisa só, deixa eu ver. Profundidade.
Aqui não mostra, deixa eu ver. Aqui eu acho que não mostra a profundidade. É para mostrar. Ok, pessoal? Aqui não mostra a profundidade, então vamos só ver aqui em relação ao nível de enxofre. Aqui mostra que o enxofre é de 13,9 miligramas por decímetro cúbico. Se isso aqui for uma média do solo de zero, na profundidade de 0 a 40, 13,9, utilizando aqui a tabela, é maior do que 10, então seria aí um teor alto, vamos dizer assim, né? Considerado alto. Não seria, então, aí hora de se preocupar em fazer uma adubação com enxofre. Voltando aqui para o slide, vamos dar continuidade. Depois eu vou mostrar para vocês um exercício para fixar conhecimento. Gessagem. Considerações gerais. O gesso não é um corretivo para neutralizar a acidez do solo. Como eu já falei, ele não contém o carbonato. Tampouco tem a capacidade de elevar a capacidade de troca de cátions, CTC. Ele é um condicionador de solo. Então, isso já está claro para vocês, que ele vai servir para condicionar o solo em profundidade, não para corrigir a acidez. O que vamos corrigir é a acidez superficial com calcário, ok? 2. O gesso pode ser aplicado em cobertura, pois é muito móvel. Se a camada de 0 a 20 não exige calcário, pode-se aplicar o gesso em cobertura. Não há necessidade de incorporação do gesso. O que fala esse segundo parágrafo? Quando você for aplicar o calcário, é interessante que você já aproveite e coloque junto com o gesso, tá bom? Porque se você incorpora o gesso, você facilita a penetração desse elemento. Desculpa, desse componente químico, desse composto químico, CaSO4. Então, se ele é incorporado junto com o calcário, por exemplo, a 20 centímetros, o calcário se mantém de 0 a 20, fazendo a neutralização da acidez, e o gesso continua descendo até 40 centímetros, melhorando o sistema radicular através do bloqueio do alumínio tóxico. Ele vai se complexar com o alumínio tóxico e, ao mesmo tempo, liberar cálcio para que as raízes cresçam. Pronto. Essa é a função de se aplicar calcário junto com gesso. Professor, mas eu não preciso colocar calcário. Já está pH 6,5, tem cálcio e magnésio em quantidade satisfatória, porém eu queria verificar, porém eu verifiquei que tem alumínio em profundidade. Aí você aplica o gesso em superfície, a lanço, e a própria água fará com que ele desça em profundidade. Okay? Mas é interessante que ele seja pelo menos um pouco incorporado para evitar translocação no perfil, para que esse gesso, quando você for aplicar a irrigação, ele percole no perfil. Então é interessante que seja pelo menos um pouco incorporado, da mesma forma como nós fazemos com a adubação. Não é interessante colocar o adubo em superfície, é interessante que ele seja pelo menos um pouco incorporado, alguns centímetros abaixo da superfície do solo, para que a água não tenha um contato direto com esse nutriente, ou então com esse produto condicionador de solo. O gesso deve ser aplicado quando, no mínimo, uma dessas condições seja satisfeita. A. O teor de cálcio menor ou igual a 0,5 centimol por decímetro cúbico. Ou seja, pessoal, é interessante que o teor de cálcio seja abaixo de 0,5. Por quê? Se você coloca gesso em um solo que já tem muito cálcio, você vai aumentar ainda mais o cálcio. Quando se desbalança um nutriente no solo, a planta vai ter dificuldade de absorver outros nutrientes no solo. Então, por exemplo, numa situação em que você verifica 2 centimol de carga de cálcio, que seria aí o ideal, não é? 2 centimol de carga de cálcio e 1 centimol de carga de magnésio. 2 mais 1, 3. Essa relação de 2 para 1 seria ideal. Se você verifica isso aí no teu solo e ainda quer colocar gesso, você com certeza vai desbalancear essa relação cálcio e magnésio. Então você vai dificultar a planta a absorver o magnésio e também outros elementos, como por exemplo, o potássio. B.
Teor de alumínio maior do que 0,5 centimol de carga. O teor de alumínio, ele geralmente o alumínio geralmente ele é preocupante. Na maioria dos trabalhos nós verificamos isso. Ele é preocupante quando realmente nós verificamos esse teor acima de 0,5 centimol de carga. Abaixo disso, nós não nos preocupamos tanto. Então, é por isso que diz assim, ó, teor de alumínio maior do que 0,5 centimol de carga. Se você encontrar no teu solo, por exemplo, teor de alumínio de 1 centimol de carga em profundidade, aí sim seria interessante colocar o gesso. Porque também tem a questão do custo, tá bom, pessoal? Você colocar gesso vai demandar um custo. Será que a aplicação desse gesso em um solo que tem 0,4 centimol de carga de alumínio vai dar um resultado tão grande assim? Vai compensar a aplicação do gesso? C. Saturação por alumínio maior do que 20%. Algo parecido com o que a gente falou em relação ao teor de alumínio. D. Os resultados da análise devem ser de amostras retiradas das camadas mais profundas, 20 a 40. Como eu já falei, de 0 a 20, a preocupação que nós temos e podemos corrigir é em relação à acidez. De 0 a 20, a preocupação se dá em relação à acidez e conseguimos corrigir isso com calcário. De 20 a 40, a nossa preocupação é alumínio disponível, né? Alumínio trocável, que seria tóxico às raízes das plantas. Então, essa preocupação de se avaliar um solo em profundidade é para verificar alumínio disponível. Se houver alumínio disponível acima de 0,5 centimol de carga, é interessante aplicar o gesso, ok? Necessidade de gessagem e quantidade de gesso. Vamos lá, pessoal. De acordo com o livro de recomendação de fertilizantes e corretivos para a região do Cerrado, nós vamos utilizar aí, se não me engano, 3 fórmulas. Então, aqui seria 3 fórmulas. A, para culturas anuais, onde o cálculo seria 50 vezes o teor de argila. Pronto. O que você encontrar desse valor seria em quilogramas por hectare de gesso, a dose de gesso. B, para culturas perenes, seria o quê? 75 é um valor fixo, do mesmo jeito esse valor aqui 50, são valores fixos. 75 vezes o teor de argila. Isso para culturas perenes, em relação à dose de gesso, quilogramas por hectare. E por último, C, né, de acordo com a textura e ciclo de cultivo. Aí seria até mais interessante, porque seria aí você avaliar a dose em relação se a planta é uma cultura anual ou perene, e em relação à textura do solo. Eu acho que seria aí a melhor fórmula para recomendar a dose de gesso. Porque assim, dependendo da textura, haverá um aumento da CTC. Se há um aumento da CTC, há um aumento do poder tampão. Acho que vocês lembram disso lá na fertilidade do solo, na química e fertilidade. O poder tampão do solo, que seria aí a dificuldade que um solo tem em mudar, em alterar, por exemplo, o pH, né, alterar a concentração de um elemento no solo, isso aí é justamente devido ao aumento de cargas. Quanto maior a quantidade de carga no solo, maior você vai ter uma dificuldade maior em, por exemplo, bloquear, neutralizar todo o hidrogênio presente no solo. Um solo arenoso, por exemplo, que tem poucas cargas, ele tem um baixo poder de tampão. Ou seja, a mudança de pH dele é muito rápida. Com pouco calcário que você aplica, rapidamente ele sai de uma condição ácida para uma condição neutra. Então é interessante saber realmente a textura do solo, porque se um solo é muito argiloso, com certeza você vai ter que aplicar mais gesso para que esse alumínio que está preso nos colóides seja expulso e seja neutralizado. Tá bom, pessoal? Então, assim, quanto maior a quantidade de cargas no solo, então, quanto mais argiloso, quanto maior a quantidade de matéria orgânica nesse solo, mais difícil ele fica de ser
alterado quimicamente, mais difícil fica de você conseguir alterar o pH desse solo, mais difícil fica de você expulsar elementos tóxicos, porque existe muita carga e existe automaticamente muitos elementos adsorvidos nos colóides. Então, essa é a explicação mais básica, tá bom, pessoal? Então, se a textura do solo ela vai de arenosa a muito argilosa, essa quantidade de gesso aumenta. Se a cultura é perene, essa quantidade de gesso também aumenta, tá bom? Então, essas duas coisas que fazem aumentar a dose de gesso. Quantidade de colóide no solo, quanto maior a quantidade de colóides, maior a quantidade de gesso e também de calcário, tá bom, pessoal? Em geral, de tudo, né? Até de adubos também, como é o caso do fósforo, vai ser alterado, a recomendação vai ser alterada em relação ao percentual de argila. Então vamos lá, vamos continuar aqui e fazer agora um exercício de fixação. Deixa eu ver se já aqui, esse aqui mesmo. Vamos lá. Primeiro exemplo. Deseja-se a melhoria do ambiente radicular do milho. Olha só, pessoal. Deseja-se a melhoria do ambiente radicular. A proposta não é deseja-se neutralizar o hidrogênio em profundidade, nem corrigir a acidez. Não é, porque em profundidade o gesso não vai fazer isso. Ele só vai melhorar o ambiente radicular. Quem vai neutralizar alumínio, hidrogênio em superfície, quem vai corrigir a acidez em superfície, novamente, é o calcário. Então, voltamos. Exemplo 1. Deseja-se a melhoria do ambiente radicular do milho em uma camada de 20 a 40 centímetros de profundidade, em que esse solo tem 45% de argila, 25% de silt e 30% de areia. Lembrando que o milho é uma cultura anual. Então, nós já temos a primeira informação. Milho, cultura anual. O que nós temos que saber agora é qual a textura desse solo. Lembrando que para saber a textura do solo, nós precisamos do triângulo textural. Se nós utilizarmos o triângulo textural e colocarmos esses percentuais, nós conseguimos aqui, por exemplo, verificar que esse solo, deixa eu ver aqui, esse solo ele vai ser considerado, vamos ver aqui, 45% de argila, não é? 25%, aqui, opa, 45% de argila. Se eu vier para cá, mais ou menos por aqui, ó, seria 25% de silt, não é, ó? Por aqui, e aqui também eu encontraria 30% de areia. Então, seria considerado aí um solo argiloso, tá bom? Pelo triângulo textural. Bom, já sabemos que o solo é argiloso, é uma cultura anual, então, se é argiloso e é cultura anual, a quantidade recomendada de gesso seria de 2.200 quilogramas por hectare, ok? E como é que... Pronto, é isso aí, tá bom? Aí, assim, pessoal, tem uma formulazinha, essa fórmula aqui, por exemplo, né? Que vai levar em conta a espessura da camada. Porque, assim, eu não posso também recomendar esses 2.200 para uma profundidade, até 1 metro de profundidade. Imagine aí que você tem aí 2.200 quilogramas para ser aplicado em 20 centímetros. E aí, por exemplo, se você quiser que atinja 60 centímetros, em vez de 20 a 40, você quer que esse gesso atinja até de 20 a 60 centímetros. Será que tem que ser a mesma quantidade? Você aumentou o volume de solo. Então, não pode ser a mesma quantidade. Para que você faça essa correção da quantidade em relação à profundidade, o pessoal criou aqui lá no livro, tem uma fórmula de correção. Nesse caso aqui não mudou nada, porque a fórmula é a seguinte: necessidade de gesso, que é essa aqui que nós encontramos, ó, 2.200, tá bom? Vezes esse fator de correção, que seria o quê? Seria a espessura da camada, que ó, esse AC, espessura da camada, qual é?
de 20 a 40, a espessura é de 20 centímetros. Então, você pega a espessura da camada e divide por 20. 20 dividido por 20 dá 1. Então, 1 vezes 2.200 continua os mesmos 2.200 kg por hectare. Professor, vamos imaginar que essa camada que eu queria colocar de gesso fosse até 50 centímetros de profundidade. Eu quero colocar aí gesso para que o milho não sofra aí nada, porque o milho vai no máximo até 50 centímetros. Para que não haja nenhum, assim, mínimo de problema no desenvolvimento radicular do milho, que vai até 50 centímetros, e se eu quiser colocar até 50 centímetros o gesso, eu tenho que aumentar um pouco a quantidade desse gesso. Então, se fosse de 20 a 50, essa espessura da camada seria de 30. Ok, pessoal? Se fosse até 50 centímetros, seria de 20 a 50. Então, 50 menos 20 dá 30. Aí seria 30 dividido por 20, que daria 1, alguma coisa, multiplicando por 2.200, seria uma quantidade um pouco maior do que essa recomendada pela tabela. Ok? Deixa eu ver aqui se tem outro exemplo. Exemplo 2. É o que a gente estava falando. Vamos aumentar aqui. Vamos pegar um exemplo em que a profundidade seja maior, de 20 a 50. Vamos lá. Deseja-se a melhoria do ambiente radicular da soja de uma camada de 20 a 50 centímetros de profundidade, levando em consideração a análise de solo. Vamos lá. Primeira informação importante. A soja é uma cultura anual. Pronto. E a textura do solo, qual é? Eu preciso verificar a análise do solo. Pela análise do solo, nós temos aqui, argila, 10%, silt, 8%, vamos arredondar para 8%. Pela diferença, eu teria aqui 18%, teria então aqui 88% de areia. Mas o certo seria somar, né, a areia grossa com areia fina, para ter o percentual de areia. Então, aqui nós vamos ter aqui, em média, 56, 55 mais 5, 60, uns 82%, tá bom, pessoal? 82% de areia, certo? Então, se nós pegarmos aqui esses percentuais de areia, silt e argila e colocar no triângulo textural, nós teríamos aqui, por exemplo, areia, né? Cerca de 82%, não é? A argila, 10% aqui, 10%. E silt, 8%. Então, se nós combinarmos esses três percentuais, verificamos que a textura é areia franca, né? Então, um solo arenoso. Se é um solo arenoso, colocamos na tabela e verificamos. Para culturas anuais, como é o caso da soja, a recomendação é de 700 kg por hectare de gesso. Só que nós temos que corrigir para a profundidade. Se a profundidade for de 20 centímetros, né, a camada, se a espessura da camada for de 20 centímetros, a quantidade permanece 700. Se a camada for maior do que 20, aí nós temos que fazer a correção. E aí colocamos na fórmula, né? Vamos lá. Pegamos a recomendação de gesso, necessidade de gesso, 700 kg por hectare, e multiplicamos o fator de correção, que é a espessura da camada, 30 centímetros, dividido por 20. Se nós pegarmos aqui, vai dar 1, alguma coisa, 700 vezes esse valor, vamos achar uma quantidade, né, corrigida de 1.050 kg por hectare de gesso. Tá ok, pessoal? Então, essa é a principal fórmula utilizada para a região do Cerrado na hora de se aplicar o gesso. Bom, pessoal, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Vou colocar no sistema os materiais que dão embasamento para essa aula. Se alguém tiver alguma dúvida, me procura no WhatsApp ou através do meu e-mail. Um abraço a todos, boa semana e até mais, pessoal.